Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Alameda. E nesse domingo nós vamos dar sequência à série Novos Começos, Valores Eternos. E nessa série estamos falando a respeito do Sermão do Monte, descrito por Mateus. São palavras de Jesus registradas nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E nessa sequência, na semana passada nós falamos o ensino a respeito da ira. Lembrando que desde o versículo 3 do capítulo 5, Jesus vem ensinando uma série de questões morais, são os ensinamentos morais de Jesus. E nessa sequência, na aula de hoje, vamos falar a respeito do ensino a respeito do adultério. E esse texto ele está compreendido ali no capítulo 5, entre os versículos 27 até o 32. Pois bem, eu quero começar então fazendo a leitura desse recorte em que Jesus, ali rodeado pelos seus discípulos e também de uma numerosa multidão, Jesus então passa a ensinar a respeito de diversos temas. E nessa aula então vamos nos concentrar no ensino a respeito do adultério. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 5, a partir do versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que se casar com ela comete também adultério. Após essa leitura bíblica, eu quero entender com você a respeito dos detalhes envolvendo esse texto, porque perceba que Jesus começa dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Obviamente, quando Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, ele, falando para judeus, ele estava falando a respeito da lei. E a lei dizia que o homem não deveria adulterar. E aqui, então, Jesus se dirigindo a essa plateia, a esse público, ele começa falando a respeito do adultério. Mas aqui eu quero trazer à nossa memória aquilo que falamos na aula passada. Jesus, aqui, ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para modificar a lei, ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la. Porém, como falamos na aula anterior, Jesus, ele vai na raiz do problema. Ele não olha apenas o ato, mas ele olha para o coração daquele que está cometendo o ato. E aqui, a semelhança daquilo que falamos a respeito da ira, quando Deus diz que quando eu desejo no meu coração a morte de alguém, eu já estou matando, aqui o princípio é o mesmo. Jesus usa o mesmo princípio estabelecido nos versículos anteriores também para o adultério. E aqui Jesus vai na raiz do problema e ele olha para o coração do homem. E por isso ele diz, eu porém lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura. E aqui, obviamente também, que Jesus não está se referindo simplesmente no olhar, porque, vamos lembrar, o ministério de Jesus foi um ministério sustentado por mulheres. Foram muitas as mulheres que caminhavam com Jesus, muitas as mulheres que patrocinavam Jesus. Não apenas Jesus, mas também os seus discípulos. E aqui, Jesus está dizendo que o problema, o pecado não está em olhar para uma mulher e também não está em conversar com ela, mas o texto é muito claro quando diz que o problema está na intenção impura do coração. E aqui também
podemos trazer à nossa memória aquilo que está escrito em Mateus 15, 19. Diz assim a palavra do Senhor: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Pois bem, meu irmão, minha irmã, aqui Jesus está apontando mais uma vez para a impureza do coração. E Jesus aqui salienta que, como dissemos anteriormente, o problema não está no relacionamento, mas o problema está nas intenções impuras do coração, nos maus desígnios do coração, como diz o texto. Pois bem, aqui trazendo para o contexto onde aqueles homens estavam inseridos. E aqui precisamos lembrar que estamos tratando da cultura judaica. E dentro dessa cultura, os rabinos, aqueles que ensinavam a lei, os mestres, eles consideravam o adultério apenas o ato sexual de infidelidade. Porém, Jesus aqui amplia o significado de tudo isso. E é por isso que Jesus vai falar do olhar impuro, do coração enganoso, do coração lascivo. E aqui, meu irmão, minha irmã, embora eu e você não possamos identificar no olhar o adultério, Deus, aquele que sonda os nossos corações, Ele olha para o nosso coração e Ele é capaz, sim, de identificar tudo isso. E aqui há algo importante para ser destacado. Eu quero trazer aqui um texto de um teólogo chamado Warren Wiersbe, e ele vai dizer o seguinte: o desejo e a prática não são idênticos, mas em termos espirituais equivalentes. E aqui mais uma vez vale destacar que o olhar que Jesus está falando não é um olhar casual, não é um olhar de alguém que se depara com uma mulher, mas é o olhar vindo com uma intenção impura. Pois bem, entendendo então essa diferenciação do olhar, eu quero partir para aquilo que está escrito no versículo 29, porque esse texto, em um primeiro momento, ele vai falar a respeito de uma mutilação do corpo. Vamos ver o que diz o versículo 29. Diz assim: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E o versículo 30, e se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Meu irmão, minha irmã, aqui, esse texto que acabamos de ler, Jesus não está incentivando a mutilação do corpo. O que Jesus está trazendo à tona é a equivalência da importância de nos mantermos puros. Tão importante quanto a pureza da nossa consciência, a pureza da nossa mente, do nosso olhar, dos nossos lábios, tão importante quanto isso é também a importância dos nossos membros. Jesus não incentiva a mutilação, Jesus incentiva a pureza. E aqui eu quero ler algo muito importante. A vitória contra o pecado, a vitória contra a concupiscência da carne, ela não se dá na força do nosso próprio braço. Eu e você temos o Espírito Santo habitando em nós, selando o nosso coração. E enquanto discípulos de Cristo, podemos contar com o Espírito Santo para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Eu e você temos um exemplo a seguir, que é o próprio Jesus. Por isso, eu e você precisamos, assim como lemos anteriormente, permitir que o Espírito Santo sonde o nosso coração. Porque somente através dessa reflexão, através dessa busca por uma intimidade com Deus, eu e você conseguiremos dar vazão ao Espírito em nós e produzir assim o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. E aqui nós entendemos esse fruto do Espírito também como uma produção de uma pureza,
Os nossos relacionamentos precisam ser pautados na santidade e na pureza. E é sobre isso que Jesus está falando. Jesus não faz nenhuma concessão ao pecado, mas, pelo contrário, ele equivale isso à importância dos nossos membros. Por isso, esses versículos 29 e 30 vão dizer que é preferível perder uma parte do nosso corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Por isso, o que Jesus está dizendo aqui para mim e para você é que nós precisamos ser radicais contra o pecado. Eu quero ler aquilo que 2 teólogos vão falar a respeito do assunto. O primeiro deles, Sproul, vai dizer assim: um problema radical exige uma solução radical. E Robertson vai destacar essa expressão te faz tropeçar, porque o texto vai dizer assim no versículo 30, e se a sua mão direita leva você a tropeçar. Essa expressão te faz tropeçar significa armar uma armadilha. Por isso, como a Bíblia nos ensina, eu e você precisamos fugir da aparência do mal. Precisamos buscar nos encher do Espírito Santo e, assim como diz Sproul, precisamos tomar resoluções radicais também. E aqui eu quero falar um pouquinho a respeito dos fariseus. Nós sabemos que, juntamente com a multidão, juntamente com os discípulos, também muitos fariseus caminhavam com Jesus. E aqui nesse contexto eu quero destacar algumas atitudes por parte dos fariseus. Lembrando que os fariseus eram um partido religioso, homens zelosos com a palavra de Deus, homens que buscavam se justificar com atitudes, com ações diante de Deus para se tornarem merecedores da salvação em Deus. Esse era o problema dos fariseus, eram homens religiosos e é justamente contra isso que Jesus aponta o dedo. Jesus não está apontando simplesmente para o ato, mas ele está apontando para a atitude do coração. Eu quero ler algo que um teólogo importante vai falar a respeito disso. O comentário bíblico Esperança, ele vai falar um pouquinho a respeito da conduta dos fariseus. Preste bem atenção nisso. Havia um grupo entre os fariseus que, para não terem de, por engano, olhar para uma mulher, eles sempre andavam pela rua com os olhos semicerrados. Por se machucarem frequentemente nesse procedimento, esse grupo se denominava os fariseus da perda de sangue. Tantos esforços para evitar olhar para uma mulher partiam do ponto de vista de que a mulher era apenas um ser sexual que seduzia o homem para o pecado. Eu fiz questão de ler esse parágrafo escrito nesse comentário para que eu e você possamos entender a dimensão da cultura da época. Esses homens, homens zelosos, religiosos, pensavam que, pelo fato de andarem com os olhos semiabertos ou semifechados, eles escapariam do pecado. E Jesus, justamente, ele é muito radical quando trata disso. Ele vai dizer que o problema não estava em olhar, o problema estava na conduta do coração, no desejo do coração. Porque aqueles homens podiam muito bem andar com os olhos fechados, mas no coração eles poderiam estar pecando. E Jesus, então, levantando o nível da religião, levantando o nível da pureza e da santidade, ele vai fazer esses apontamentos, apontando para aquilo que estava no coração daquele povo. Nesse mesmo comentário bíblico, o autor continua dizendo que a castidade rígida e legalista dos fariseus, na verdade, nada mais era do que uma falta de amor e um incrível orgulho diante do sexo feminino. E em contraponto com os fariseus, nós temos Jesus, que não apenas olhava para as mulheres, mas, como falamos anteriormente, ele estava cercado por essas mulheres estavam muito próximas de Jesus. E nós sabemos que Jesus em nenhum momento pecou. Por isso, Jesus nos ensina que
A questão principal não está no olhar, mas sim na intenção do nosso coração. E esse é o ponto. A pureza e a santidade precisam fazer com que eu e você nos tornemos mais parecidos com Jesus. E quando Jesus continua dizendo, ali no versículo 29 e 30, a respeito de arrancar o olho, a respeito de cortar a mão, aqui também há um apontamento importante, porque esses fariseus nem ao menos estendiam as mãos para cumprimentar uma mulher. Tocar uma mulher era pecado. Tocar uma mulher os tornava impuro. E Jesus, mais uma vez, traz a verdade do conteúdo do coração daqueles homens. E aqui, arrancar o olho e cortar a mão, mais uma vez comprova o quanto Jesus levava a sério essa questão da pureza e o quanto ele equivalia essa importância dos membros com a santidade. Aqui eu quero mais uma vez chamar a atenção para algo importante. Lá no versículo 31 e 32, na esteira desse ensinamento a respeito da impureza, a respeito do adultério que começa no coração, Jesus vem falando nos versículos 31 e 32 a respeito do adultério. O texto diz assim, Mateus 5, 31 e 32, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, de adultério, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui, mais uma vez, Jesus traz à luz a lei na qual o comportamento daqueles fariseus estava firmado. A lei iria dizer que, por motivos muitas vezes até banais, aqueles homens poderiam dar uma carta de divórcio para a mulher. E essas situações banais, elas vão desde uma falta de habilidade na cozinha, até mesmo a ações cotidianas muito simples, como atitudes em praça pública ou comportamentos no cumprimento entre uma pessoa e outra. Essas atitudes por parte das mulheres as tornavam dignas de serem repudiadas e assim o marido poderia então dar essa carta de divórcio. Porém, Jesus mais uma vez é radical. Ele vai na raiz do problema e a raiz do problema está na impureza do coração. E Jesus vai dizer, eu porém vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, como falamos anteriormente, em caso de adultério. Qualquer um que repudiar a sua mulher, então, a expõe a tornar-se adúltera. E eu quero expor aqui o ensino na lei que fala a respeito do divórcio. Eu quero ler aquilo que está em Deuteronômio 24, entre os versículos 1 e 4. Diz assim a palavra do Senhor. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado alguma coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e se esse passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dará por herança. Aqui, o ensino a respeito do divórcio. E aqui nós podemos entender algumas circunstâncias que nós encontramos no Novo Testamento falando a respeito do divórcio. Por exemplo, quando Jesus encontra a mulher samaritana,
e ele pergunta a ela a respeito do seu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E Jesus então responde: disseste bem, porque os teus maridos, se referindo aos 5 maridos que ela já havia tido, Jesus está justamente trazendo a verdade dessa lei à tona. Aqui eu quero ler o que está escrito em Mateus 19:8. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Aqui, meu irmão, minha irmã, o que Jesus está trazendo à tona é que a dureza do coração do homem fez com que o homem fosse capaz, ou que fosse possível que o homem repudiasse a mulher. Nunca foi plano de Deus a separação, nunca foi propósito de Deus o divórcio. E foi isso que possivelmente aconteceu com a mulher samaritana. Nós não sabemos exatamente por que motivo ela havia tido 5 maridos e hoje ela não tinha nenhum. Mas uma coisa é certa, Jesus traz à luz aqui a dureza do coração do homem, que por muitas vezes inventava motivos ou arranjava argumentos para repudiar a sua mulher. Porém, o que Jesus diz é que, dentre essas coisas indecentes que o texto fala, eu e você precisamos entender que o texto é muito claro quando diz, ali em Mateus 5, nos versículos 31 e 32, que apenas em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, em caso de adultério, o homem poderia então dar essa carta de divórcio à sua mulher. E aqui, no contexto do judaísmo, em contraponto àquilo que Jesus disse, portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou, os mestres da lei ensinavam a seus seguidores que coisas fúteis poderiam sim ser motivo de separação, como, por exemplo, uma comida queimada ou o fato de uma mulher não poder gerar filhos, coisas que hoje nós tratamos como comum. Naquela época eram sim motivos de separação. No geral, naquele tempo, muitas separações aconteciam a todo momento, como dissemos anteriormente, pelos motivos mais comuns. Mas Jesus aqui, no ensinamento do Sermão do Monte, vai deixar claro que um único motivo poderia legitimar a separação, o divórcio, que era o caso aqui de adultério. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu quero abrir um parênteses, porque vamos nos lembrar que estamos aqui por volta do ano 30 e toda a nação de Israel havia sofrido uma forte influência da cultura greco-romana. Como falamos anteriormente, nunca passou pelo coração de Deus o divórcio. Jesus mesmo vai dizer que aquilo que Deus uniu, que o homem não devia separar. Porém, precisamos nos lembrar também essa influência da cultura grega e posteriormente da cultura romana. Entre os gregos e romanos, o adultério era algo muito comum. A separação também era algo muito comum. Por isso, dentro desse contexto, os rabinos, os mestres da lei eram também muito complacentes com o divórcio. Eu quero também ler aquilo que está escrito em Mateus 19:6. Diz assim a palavra do Senhor: de modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. O que entendemos aqui no texto é que, mesmo que essa carta de divórcio seja dada, isso vai se tratar de uma quebra de uma aliança. E aqui, para concluir diante de tudo que nós lemos aqui, entre os versículos 27 e 32, eu e você precisamos nos voltar para o centro do ensinamento, que é o coração do homem. Mais uma vez, Jesus vai dizer que é do coração do homem que procedem os maus pensamentos. E aqui, para concluir,
Eu quero mais uma vez lembrar aquilo que falamos na aula passada. Jesus, ele é radical, ele vai na raiz do problema. E aqui nós não estamos atenuando o ato do pecado, mas nós estamos, segundo esse ensinamento de Jesus, igualando o ato ao pensamento, o ato àquilo que já está acontecendo no coração do homem. Jesus aqui traz uma pauta de igualdade entre os maus pensamentos e os atos. Precisamos, meu irmão, minha irmã, em todo tempo expor o nosso coração ao sondar do Espírito Santo. Eu quero mais uma vez lembrar aquilo que está escrito no Salmo 139, nos versículos 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmão, minha irmã, eu e você precisamos em todo tempo olhar para o nosso coração, olhar para as intenções do nosso coração e permitir, pelo lavar do Espírito Santo, que sejamos renovados em todo tempo. Eu e você precisamos construir uma vida de intimidade com Deus, porque somente próximos de Deus, somente dando vazão ao fluir do Espírito, é que conseguiremos nos tornar mais parecidos com Jesus. Esses ensinamentos de Jesus, seja a respeito da ira, seja a respeito do adultério, nos fazem perceber a importância de nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus. Assim como diz o apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Deus nos chama para sermos imitadores do nosso Mestre. Deus nos chama para sermos imitadores daquele que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso, eu e você precisamos perseguir a pureza, perseguir a santidade, porque dessa forma estaremos agradando a Deus e é isso que Deus espera de nós. Eu e você, enquanto discípulos, precisamos buscar esse ideal, assim como o apóstolo Paulo diz aqui, de sermos imitadores de Cristo. Pois bem, nós vamos encerrando aqui mais uma aula da Escola Bíblica Alameda e eu te convido a participar conosco na semana que vem, quando falaremos a respeito dos ensinos de Jesus, a respeito dos juramentos. Mateus capítulo 5, entre os versículos 33 e 37. Eu te convido não apenas a participar conosco, mas também a divulgar a Escola Bíblica Alameda. Compartilhe esse vídeo, mande para outras pessoas, porque dessa forma estaremos expandindo o alcance desses ensinamentos. Eu desejo a você um domingo abençoado, que você possa prestar o seu melhor culto a Deus, não apenas nesse domingo, mas ao longo de toda essa semana. Deus te abençoe e até a nossa próxima Escola Bíblica Alameda.